Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar a aula hoje. Hoje aí nós vamos começar a falar efetivamente das medicações. Então hoje vocês vão ver como funcionam os remédios, tempos de meia-vida, quais são os efeitos esperados dessas medicações. Então hoje a gente vai dar uma analisada nisso, certo? Então hoje vocês vão entender agonista, antagonista, começar a entender. Aí no final eu dou uma. Porque assim, lembra que eu falei para vocês que vocês iam ter um trabalho. E o trabalho vai ser relacionado a isso. Então, para vocês entenderem um pouco antagonista, agonista, então vai ser relacionado. Amanhã eu mando o tema do trabalho para vocês. Certo? Então a gente vai começar aqui agora com as aulas. Hoje a gente vai iniciar aí falando dos antineoplásicos. Então hoje a gente vai começar aprendendo aí um pouco sobre os remédios para neoplasia, os remédios para câncer. Hoje a gente vai aprender sobre um pouco eles. Então, por que que os remédios de câncer têm todos aqueles efeitos colaterais? Quais são esses remédios de câncer? Como eles agem no organismo? Então, hoje aí a gente vai começar a entender um pouco sobre neoplasia, certo? Então, quais são os neoplásicos? Quais são os principais neoplásicos aí que a gente tem? Quais são os principais remédios que a gente tem pelo câncer? São os quimioterápicos. Eles têm aí uma certa ação seletiva. Então, o que significa isso? Eles vão lá nas células. Só que a ação seletiva deles não é tão completa. Essa ação seletiva desses quimioterápicos não é total. Então, essa ação seletiva dos quimioterápicos ocorre em todas as células. Vocês vão ver daqui a pouco como eles funcionam, como eles dividem. Então, todas as células vivas, todas as células de crescimento, ele vai atacar, e não somente a célula tumoral. Por isso que alguns dos efeitos colaterais que a gente tem dos antineoplásicos são aí queda de cabelo, perda de pelo. Por quê? Porque são os medicamentos que crescem, não é medicamento, perdão. As células que crescem de forma muito rápida
E aí ele ataca essas células que crescem muito rápido, por isso que tem diarreia, por causa que ele ataca as células intestinais, vocês já vão ver. Então ele faz esse ataque, ele faz essa morte dessas células que crescem de forma muito rápida. Então por isso que eu disse para vocês, calma aí que alguém entrou. Por isso que eu disse para vocês aí que ele tem um amplo aspecto de atividades de farmacoterapia, só que ele é o importante aí contra a infecção e câncer. Então, principalmente contra o câncer, ele é um dos principais remédios, um dos mais utilizados na atualidade. Então, ele é aí um dos medicamentos muito utilizados para o combate ao câncer. É um dos de primeira escolha aí, tanto para redução, quanto para tratamento, quanto para paliativo também. Então, nos cuidados paliativos, a gente usa esse medicamento. Vida celular, então a vida da célula, como ela faz? O câncer, ele impede que a célula morra, que a célula aí entra em metástase, em morte. Então, perdão, metástase não, morte. Então, a morte celular, a lisa, essa quebra celular, o câncer, ele impede que ocorra essa morte. Então, com isso, eu não tenho um fim dessa vida celular, quando eu tenho um processo cancerígeno. Então, a vida celular, ela depende aí de obtenção de energia, então, por isso que a maioria dos tumores, se vocês pegarem tanto benigno quanto maligno, eles são bem vascularizados, ele tem uma área que recebe grande quantidade de sangue. Por ele ser bem vascularizado, eles vão receber grande quantidade de sangue, com isso vão receber grande obtenção de energia. A existência do metabolismo, ou seja, reações químicas que mantêm a manutenção da vida. Então, quando vem o sangue, ele pega o açúcar que está naquela corrente sanguínea, ele faz sua produção celular e ele faz sua multiplicação celular, que também é um grande gasto de energia. Então, com isso, nós temos o anabolismo, que é a síntese, que é a produção de novas células, que é com gasto de energia, e o catabolismo, que seria a sua degradação, que seria a sua morte celular. Alguma dúvida até aqui? Os slides eu vou enviar para vocês também, tá? Só estou dando uma introdução o que é câncer para vocês, para depois aí eu entrar nas medicações cancerígenas. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Vocês estão me ouvindo, né? Sim, professor. Sim, professor. Oi. Então vamos lá. Esse aqui para vocês é o ciclo da fase celular, que eu trouxe aqui para vocês. Então são as fases da multiplicação celular, fase G1, fase S, fase G2 e fase M. São as fases aí que acontece o metabolismo, o catabolismo e a síntese celular. Então são nessas fases aí que o nosso organismo ele reproduz as células, ele multiplica as células. Então é aí que o DNA é multiplicado, é nessa síntese celular aí que o DNA é separado, é nessa síntese celular que eu tenho meu ciclo celular, em que eu separo de uma, vocês lembram que de uma se torna duas, de duas se torna quatro, de quatro se torna seis, e assim ela vai se multiplicando, vai aumentando aí os números de células, e aí com isso vai se desenvolvendo. Nesse ciclo celular, as células começam a se multiplicar, ela não tem uma especificidade. Então, nesse ciclo celular, eu não consigo definir o que é a célula. É nesse momento que as células são chamadas de células-tronco. Então, minhas células começam a se multiplicar, minhas células se iniciam sua multiplicação sem uma especificidade, e aí depois, com o tempo, elas vão se separando em duas, em quatro, em seis e oito, e aí conforme elas vão se separando cada vez mais, ela ganha uma especificidade. Então aí ela se torna célula intestinal, ela se torna célula da pele, ela se torna célula do cabelo, e aí vai se multiplicando e se tornando as diversas células que nós temos aí. Então, nesse ciclo celular, ela começa a sua divisão celular,
ela começa se separando 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, 24, 48, e vai aumentando aí o seu número de células, e depois elas vão se tornando específicas. Aí depois que elas começam a ter grandes células, um número elevado de células, elas começam aí a aumentar o seu número celular e começa a ganhar especificidade. Então, aí nesse momento, que aí eu tenho o que é cada célula. Então, se vai se tornar do cabelo, da unha, da pele, do intestino, do estômago. Então, aí elas ganham essas especificidades. O que que é neoplasia? O que que é o câncer? Alguém tem alguma ideia? Alguém já ouviu falar? Óbvio que já. Alguém já tem alguma ideia do que seja, além do que está escrito aqui? Alguém? Alguém tem alguma ideia do que seja câncer, neoplasia? Não, então vamos lá, eu vou explicar para vocês o que é. Eu sei que vocês têm, mas vocês estão com vergonha de falar, ou não querem falar, ou tá muito frio para falar, né? Mas vamos lá. Neoplasia é uma doença que ocorre um distúrbio de crescimento celular. Então, como eu estava explicando para vocês na fase anterior, as células elas vão crescendo, elas vão acontecendo as suas divisões celulares, as células vão se dividindo em diversos números, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e assim por diante. Então, essas células vão crescendo de forma ordenada. Então, eu tenho uma célula, ela se torna 2, ela se torna 4, ela se torna 8, e assim por diante. Só que num determinado momento, neste DNA dessa célula que vai se multiplicando, acontece um erro. Eu tenho um erro aí na transcrição, na multiplicação desse DNA. Então, se torna uma célula que com isso ela não vai ter uma morte celular. Então, essa célula aí, ela vai crescer, mas ela não vai ser se programada para morrer. Então, ela começa a crescer, mas não tem uma morte. Seria que nem aquele filme bem antigo do Highlander, que a pessoa ela nasce, cresce, mas aí ela não tem como morrer. Como um vampiro, por exemplo, também que nunca morre, essas coisas assim. Então, não tem uma programação de morte celular, que com isso leva à morte. Na neoplasia, a mesma coisa, ela vai crescendo de forma desordenada, então ela tem um crescimento celular aí, um distúrbio nesse crescimento, e essas células começam a se multiplicar, mas elas não morrem. Então elas ficam ali, elas começam a ganhar grandes vasos, né, elas começam a ganhar grandes irrigações, e acaba não tendo uma morte celular. Então essas células de 2 passam para 4, de 4 passam para 8, de 8 passam para 6, de 8 passa para 16, 16, 32, 64, assim por diante. E aí essa multiplicação, ela começa a ser de forma intensa. Então, todas as células têm um tempo de nascer, todas as células têm um tempo de se desenvolver, de entrar numa especificação e morrer. No caso da neoplasia, não, ela vai crescer, não vai ter uma especificação, então ela não vai se tornar específica, e aí ela não vai morrer. Então ela vai começar a crescer de forma muito acelerada. E aí, com isso, com esse crescimento de morte acelerada, ela tem esse comprometimento da sua apoptose, que é a sua morte programada. Então, quando a célula vai morrer, ela tem apoptose, então ela tem a morte programada. Como essa apoptose não existe mais devido a essa falha na sua multiplicação, a célula só cresce e elas não morrem. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a diferença do tumor benigno para o tumor maligno? Alguém? Eu acredito que seja o maligno mesmo com a retirada, existe possibilidade de volta. E o benigno, acredito que através do tratamento, não, né? Acho que é isso. Isso. Alguém mais?
É a desordem das células, professor? Isso. Bom, os benignos. Então vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês. Queria saber se vocês tinham uma noção de cada um e também saber se vocês estavam junto comigo ou já tinham dormido, né? Os benignos, eles crescem de forma mais lenta. É um crescimento desordenado, é um crescimento que não segue aí a sua especificidade, por exemplo, tumor benigno de pele, tumor benigno de intestino. Eles crescem de forma mais lenta, só que eles são bem localizados. Por exemplo, vocês têm pintas, não tem? Alguns têm, outros não, mas a grande maioria, devido ao sol, devido a um pouco de falta de protetor, tem pintas pelo corpo. Eu esperando a resposta de vocês, vocês iam dizer sim, professor, nós temos, alguns têm. Então, essas pintas, por isso que a gente vai no dermatologista. Essas pintas, se elas forem redondinhas e tiverem um crescimento uniforme e for crescendo de forma lenta, ela é considerada um tumor benigno. Então, dali um tempo, o dermatologista tira, mas não causam grandes problemas. Então, elas têm um crescimento muito lento. Então, se você for ver essas manchas eritematosas que são devido aí às pintas, elas têm um crescimento muito lento. Elas são bem localizadas. Então, se você tem uma pinta na mão, ela vai ficar ali, vai demorar muito para crescer e vai estar bem localizada ali. E os sinais e sintomas são menos severos. Então, como disseram para mim, você faz a retirada dessa pinta, faz a retirada desse tumor benigno aonde for, e ele não tem que entrar com nenhum outro tratamento, que é o que vocês já vão ver. Não tem que entrar com nenhuma outra medicação. Já os tumores malignos, eles têm rápida e intensa proliferação. O que isso significa? Então, se eu estou com um câncer de mama, por exemplo, ele vai crescer de forma rápida e vai ter uma intensa proliferação. Então, por isso que quando é o caroço, já faz a detecção, já faz a retirada, mastectomia parcial ou radical, e já inicia o tratamento. Ele pode se disseminar pela corrente sanguínea. Vocês vão ver na próxima slide que um fica bem parado ali e outras células saem, as células caem na corrente sanguínea. Esse disseminar pela corrente sanguínea, ele pode causar o quê? Enraização da doença pelo corpo todo? Isso, essa enraização tem um nome, vocês lembram? Metástase, professor? Isso. O tumor maligno, ele causa metástase. Então, ele, se não tiver um bom tratamento, ou se for diagnosticado muito tarde, ele causa metástase, que aí é aquela frase que você ouve, o paciente teve metástase pulmonar, teve metástase cerebral, teve metástase óssea, então significa que o tumor ele se alojou em outros órgãos, ele caiu na corrente sanguínea e se alojou em outros órgãos. E isso pode ser letal. Um exemplo aí é o Marcelo Rezende, não sei se vocês lembram aí, um jornalista que faleceu há pouco tempo, trabalhava na Record. Ele não fez o tratamento, ele optou por tratamentos alternativos, não quis fazer quimioterapia, não quis fazer radioterapia. O tumor avançou de forma muito rápida e em 6 a 7 meses ele veio a óbito. Então, as metástases podem ser letais. Bruno Covas também teve metástase óssea, teve metástase pulmonar, a piora pulmonar e veio a óbito também. Então, as metástases são quando o câncer, o tumor, ele sai dessa região aí, que ele se originou e vai para outros órgãos, certo? Então, aqui é para vocês verem. O tumor benigno, como eu disse para vocês, que é o da esquerda, ele está ali, ele é fechado por célula, então não corre risco de ele sair dessa região celular, ele não corre risco de sair dessa área. Ele pode crescer, ele pode aumentar, mas ele não sai disso. Faço a cirurgia, faço a retirada, não precisa de tratamento medicamentoso. Já o tumor maligno, que é o da direita, vocês podem ver que já tem células se soltando e ele não é bem delimitado. Então, ele cresce de forma bem mais ordenada e ele tem aí uma agressividade, uma invasão maior. O que é que determina o tumor?
determinado por uma mutação genética, então câncer ele é determinado por uma mutação, uma alteração genética. A replicação celular contínua e desordenada, como eu disse para vocês, ele inibe a morte programada, então minha célula nunca vai morrer, ela vai crescer, 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 crescer. E pode aí, se for um tumor maligno, pode ter metástase. Então, sair de um órgão e começar a crescer, crescer, crescer em outro órgão. Alguma dúvida até aqui? Então, só dei uma introdução para vocês do que é o câncer, para vocês entenderem o efeito medicamentoso no câncer, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Não, professor. Algumas metástases que a gente pode esperar. Então, as principais metástases são em órgãos bastante vasculares, como o cérebro, como o pulmão, como o coração, como o sistema linfático e como os ossos. Mas aí vocês vão falar, professor, osso é bem vascularizado? Não é isso que vocês vão me perguntar? Sim, é isso que vocês vão me perguntar. Osso é órgão bem vascularizado? E minha resposta vai ser sim. Por que que minha resposta vai ser sim? Por que que eu vou dizer que osso é órgão bem vascularizado? Professor, eu estaria por conta da medula óssea, da produção do sangue e tal. Isso. Isso acontece em ossos longos, certo? Ossos do fêmur, ossos da região da cintura. Então, esses ossos longos aí, ele acaba sendo ossos bastante vascularizados, o que produzem aí o sangue, fazem a produção sanguínea. Então, por isso que o tumor também acaba caindo, atingindo a região óssea, metástase óssea, devido a esses ossos longos. Então, agora a gente vai começar a ver os antineoplásicos. Então, agora a gente vai entrar na parte farmacológica dos medicamentos para o câncer. Então, agora a gente vai ver por que que... Como é que alguém entrou? Entrou mais alguém? Agora sim. E agora sim a gente vai ver por que que a gente usa esses medicamentos, quais são as funções, quais são os efeitos dele. E também a gente vai ver por que que esses medicamentos, eles acabam aí causando os efeitos colaterais indesejados, né? Então a gente vai ver por que que cai o cabelo, por que que cai a sobrancelha, né? Os pelos do cabelo, a sobrancelha, os pelos do corpo, que causa diarreia, vômito, perda de peso. Então agora a gente vai entender um pouquinho melhor isso daí. A gente tem os alquilantes. Então, esse é o primeiro medicamento que a gente vai falar hoje, são os alquilantes. Foi o primeiro fármaco. Então, ele foi o primeiro fármaco descoberto, foi o primeiro fármaco utilizado aí para combate de câncer. Então, o primeiro fármaco que foi utilizado para combater o câncer, o primeiro fármaco que foi utilizado para combater essa proliferação celular desordenada são os alquilantes. Apesar da sua toxicidade, vocês já vão ver a toxicidade dele, ele é a base de qualquer tratamento quimioterápico. Por isso que se perde pelo, se perde cabelo, se perde todas essas células que nascem. Eles se ligam ao DNA. Então, vocês lembram aquela fita dupla de DNA dos medicamentos, das células. Então, se a gente tem uma fita dupla de DNA, essa fita vai se separar em duas, se multiplicar, então vai ser dessas duas, dessa que vai separar uma para cada lado, vai se formar uma nova fita de DNA, aquele xizinho, virando 2 de novo, para formar uma nova célula, certo? Então, esses alquilantes, eles vão se ligar nessa célula, nesse DNA. Isso significa o quê? Eles vão impedir que a fita de DNA se separe. Então, isso vai significar o quê? A gente tem uma célula, para mim fazer uma segunda célula, eu separo essas duas fitas de DNA, replico elas, então faço uma cópia igual, de uma passo para duas. Depois vou fazer uma nova replicação celular, eu já tenho duas células, pego essas duas fitas,
De 2 eu separo, então se torna 4, faço a replicação igual e vou ter 4 células. Os alquilantes, eles se ligam no DNA e impedem que essas fitas se separem. Então, eles se ligam no DNA, impeça que eu, de uma fita, tenho 2, então vou ter 2 células, de 2 eu tenho 4, de 4 eu tenho 8. Então, quando eu tomo um alquilante, quando um alquilante faz aquela farmacocinética no meu organismo, aqui a gente está falando de farmacodinâmica, quando ele faz aquela farmacocinética no meu organismo, faço a absorção, a distribuição, quando ele vai se distribuir, ele se liga nas células, impedindo que as células se repliquem. Então, eles impedem que o tumor cresça, mas aí eu tenho um problema. Ele vai impedir só o crescimento das células de tumores ou todas as células? O que vocês acham? Toda a célula. Ele impede a ligação, ele impede a separação de todas as células do meu organismo. Então, célula intestinal, célula do cabelo, célula da unha, célula da pele. Então, ele impede todas as células. Então, por isso que ele tem pouca especificidade, ele é pouco específico. Então, ele não vai chegar lá naquela célula que está crescendo de forma desordenada e se ligar. Ele vai se ligar em todas as células. Então, é por isso que cai cabelo, por isso que cai os pelos. Então, eles afetam a célula cancerígena, então as células vão parar de crescer, eu tenho uma inibição do crescimento aí, com isso a célula morre. Então, se ela não cresce, ela vai morrer. Então, por isso que se usa o quimioterápico para morte celular, e com isso faço a retirada e o tratamento com quimioterapia para depois dessa retirada matar todas as células e elas não crescerem mais. Só que aí eu afeto a célula sadia e afeto a célula cancerígena também. Quais são as reações adversas? Então, minha célula não vai se ligar de uma forma específica, não vai ter um ligamento específico, vai se ligar em todo o organismo. Então, quais são as reações adversas esperadas aí nesses medicamentos? Vômito. Então, o meu paciente vai ter muito vômito devido à irritabilidade estomacal, porque o suco gástrico mata células. Como eu vou estar fazendo a utilização desse medicamento, vai ter a reposição dessas células. Com isso, vai causar aí vômito no meu paciente. Diarreia, devido aí também à morte celular das vilosidades intestinais. Não vou repor essas células devido às vilosidades intestinais, então vai ter diarreia. E redução dos leucócitos eritrócitos, que são células de defesa do meu organismo. Então, o meu organismo também vai diminuir sua defesa. Então, meu paciente com câncer, ele se torna um paciente imunodeprimido. Então, o que significa um paciente imunodeprimido? Significa aí que o meu organismo não faz defesas adequadas para tipos de doenças oportunistas. São aquelas doenças que, quando baixa a imunidade do organismo, elas se aproveitam para entrar aí nele. Vocês vão ver que quando eu começar a falar de antivirais, pessoal, que o organismo deprime muito, porque esse fungo está atingindo a pele, principalmente face, levando um paciente a óbito. Teve mais ainda de depressão. Não toma nenhum tipo de medicamento que deprime o sistema imunológico, para pessoas deprimidas, como é o caso da redução do aqui, defesa do organismo.
Então, essa aqui é a fita de DNA que eu falei para vocês. Esse vermelho é o meu DNA com problema. Então, esse vermelho aí é meu DNA da célula cancerígena. Então, na hora que separar, vai iniciar a produção de células cancerígenas. E esses medicamentos, ciclofosfamida e a bacarbazina, eles aí acabam impedindo que essa célula se separe e impede que esse DNA se reproduza. Então, essa aqui é uma fita de DNA para vocês, como eu só expliquei. Essa ela é assim mesmo no desenho, como a gente representa ela desde a época da escola, a gente faz um X. Mas aqui ela é assim, e aí na hora dessa separação, essa parte vermelha é que tem o DNA alterado, é que vai causar a célula cancerígena. E aí com isso, essas células começam a se produzir e não morrem, e aí esses medicamentos, esses alquilantes, vão impedir que as células se reproduzem, vai impedir que as células se formem novas células, certo? Dúvidas? Não? Então vamos seguir. O antimetabólicos. Então, eu impeço a produção da nova célula. Então, esse aqui eu impeço a produção aí de novas células. Neste caso, nos antimetabólicos, eu faço a inibição da síntese proteica. Então, as células neoplásicas, as células aí tumorais, não vão fazer a sua produção proteica. Então, elas não vão ter energia para ela mesma. Então, são substratos aí para produzir o DNA ou RNA. Então, elas não vão ter suas proteínas de DNA, proteínas de RNA. Então, eu vou inibir a síntese proteica. Com isso, eu inibe as funções celulares. Então, com isso, eu inibo aí a célula de se produzir, de se formar. Uma eu impresso a divisão. Então, uma célula já se formou, a célula está produzida, ela vai se dividir, eu impeço sua divisão. Neste caso, eu vou impedir a síntese proteica, eu vou impedir a produção de novas proteínas. Então, eu vou impedir a produção do DNA, eu vou impedir a produção do RNA. Então, minhas células não vão produzir DNA. Então, o DNA, naquela lá, nessa aqui, esse DNA ele é produzido, só que ele não se separa. Neste caso, aquele DNA não é produzido. Ele não vai ser gerado e a célula vai morrer, certo? Então, são esses antimetabólicos, esses medicamentos se chamam purinas. Então, todo medicamento que você vê alguém tomando algum medicamento de purina pro câncer, são esses que vão inibir a produção do DNA. Então, minhas células não vão produzir DNA, elas ficam paradas ali. O DNA fica ali, eles não se produzem, então elas não se separam. Certo? Então, o nome dessa medicação, o nome comercial, chama Vidasa. Então, é esse vidrinho aí. Ele se chama Vidasa. Ele é injetável, subcutâneo. Então, eu posso colocar ele aí na parte subcutânea. Então, eu utilizo ele injetável como se fosse aí o medicamento, o mesmo estilo aí de colocar insulina. Então, ele é subcutâneo. Então, é a seringa de insulina e agulha. Seringa de insulina e agulha de insulina. Quais são suas reações mais adversas? O que eu espero que esse medicamento causa no organismo do meu paciente? O que todos esses quimioterápicos pode causar no paciente devido aí ele a não ser específico, ele também não é específico. Então, ele pode causar náusea, anemia, vômito, diarreia, constipação e fraqueza. Por quê? Porque ele vai causar anemia, porque não vai ter novas células sanguíneas, ele vai causar aí constipação porque vai diminuir o movimento peristáltico, pode causar diarreia porque faz a morte das vilosidades intestinais. E aí, então, a gente tem esses sinais e sintomas. O tempo de meia-vida, lembra que eu falei para vocês do tempo de meia-vida? Então, vamos supor, para vocês entenderem tempo de meia-vida. Vamos supor aí que esse medicamento tenha 100 miligramas desse medicamento no meu organismo. Então, quando eu coloco isso subcutâneo, ele vai cair na minha corrente sanguínea
e vai ficar 100 miligramas ali rodando. Esse tempo de meia-vida é quanto tempo o meu medicamento leva de 100 miligramas para cair para 50 miligramas. Então, é o tempo de meia-vida. Então, é o tempo que ele leva para cair pela metade. Neste caso, os antimetabólicos, eles têm 8 minutos de tempo de meia-vida. Então, você vê que é um medicamento muito rápido. Então, por isso que se dão grandes quantidades. Por quê? Vamos supor, ele dá 100 miligramas. Vamos supor que o meu organismo usa é 10 miligramas. Então, como eles fazem para esse medicamento ficar mais tempo e atingir mais células? Eles colocam, tá, então se é 10 miligramas o que eu preciso, então eu vou colocar 40 miligramas. Por quê? Porque do tempo de ele sair do minha parte gordurosa e cair na corrente sanguínea, vamos supor que leva 10 minutos. Então, eu coloquei 40 miligramas, ele levou 10 minutos para sair do meu tecido adiposo, da minha gordura e cair na corrente sanguínea, significa que ele já caiu de 40 para 20. Então, já está pela metade. Aí, até atingir as células-alvo, são mais 10 minutos, por exemplo. Então, se ele saiu de 20 para 10. Então, nesse momento, ele já está atingindo as células-alvo que a gente gostaria. Então, se ele perde seu efeito, dali 8 minutos, de 10 cai para 5, mas esses 5 continuam nas células-alvo. Então, isso significa tempo de meia-vida. É o tempo aí que a medicação leva de uma parte inteira para cair pela metade. Dúvidas sobre o tempo de meia-vida e sobre esses medicamentos, por enquanto? Professor, é só os antimetabólicos que têm tempo de meia-vida? Não, todos os medicamentos têm. O anterior, esses aqui, os alquilantes, eles têm tempo de meia-vida de 2 horas. Por quê? Porque eles podem ser tomados de forma orais. Então, o tempo de meia-vida dos alquilantes são 2 horas e o tempo de meia-vida dos antimetabólicos são 8 minutos. Qualquer medicamento que nós tomamos tem tempo de meia-vida, que é o tempo que ele leva para fazer o efeito e começar a cair pela metade. Por exemplo, vou dar um exemplo aí de um analgésico. O analgésico, seu tempo de meia-vida, ele aí se torna 6 horas. Por que eu posso falar que o tempo do analgésico é 6 horas? Porque é o tempo que eu posso tomar um segundo analgésico. Então, é quando ele começa a perder grande parte da sua efetividade. Então, um analgésico a 3 horas cai pela metade, depois de 6 horas ele já cai para 1/3. Então, aí eu já posso tomar uma segunda dose do analgésico. Então, esse é o tempo de meia-vida. Certo? O próximo, eu tenho aí o antimitóticos, então vai impedir aí a divisão da mitose. Vocês lembram de mitose e meiose, certo? A mitose é que vai dividir, é o que vai formar toda a minha estrutura celular para fazer aquela divisão do DNA. Então, nesse caso, eu faço a duplicação do DNA, só que aí eu não tenho toda a formação celular. Então, aí eu não consigo formar essa formação celular. Esse medicamento específico, ele atua na fase da metáfase. Então, é quando forma os túbulos que se ligam no DNA. Então, quando esses tubos que vão puxar um DNA para um lado, DNA para o outro, eles não são formados. Então, são esses microtúbulos que separam o DNA de um lado para o outro. Na mitose, eles não se formam. Então, esses túbulos, vocês lembram aí que o túbulo ele se liga ao DNA, então são como se fosse umas cordas que vão prender no meu DNA. Essas cordas que prendem o meu DNA vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro, se duplicar e formar uma nova célula. Se eu não tenho esses tubos, essas cordas, se eu não tenho essas ligações no meu DNA, ele impede essa separação, então ele impede a migração dos cromossomos. Com isso, minha célula não divide. Então, eu não vou ter aquele 1 para 2, para 4, para 8, para 16, para 32, para 64, 128 e assim por diante. Então, meu tumor, ele para de crescer, então ele só fica no 1. Então, ele não vai virar 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, eu impeço essa divisão celular. Então, eu peço o crescimento do meu tumor, certo? Então,
vocês lembram aí que no DNA eu tenho que ter esses túbulos, esses microtúbulos para se ligar àquela DNA, a fita de DNA que a gente chama para separar. Esses microtúbulos não conseguem fazer a ligação nessas fitas de DNA, não consegue ter a separação do meu DNA, eu não duplico o meu DNA, eu não duplico a célula, certo? Então, eu faço o bloqueio da divisão celular. Esses medicamentos aí é o sulfato de vincristina, o nome comercial dele, que são a marca, chama Rabinefil. O tempo de meia-vida desse medicamento é 4 horas, então eu tenho 4 horas aí desse medicamento. Ele também pode ser injetável e ele também pode ser via oral, comprimido. Aqui são os efeitos colaterais dos quimioterápicos, então dos medicamentos aí, dos medicamentos quimioterápicos. Esses são todos os efeitos colaterais esperados. Primeiramente, o emocional. Então, eu tenho um efeito colateral emocional esperado aí, devido o câncer ser uma doença muito estigmatizada, o câncer ser uma doença muito emocional. Eu tenho a alopecia, que é a queda de cabelo, então vai matar as células sadias do cabelo. Então, com essas mortes das células sadias do cabelo, meu cabelo vai cair, e aí eu vou ter alopecia. Mucosite, então eu vou ter o ressecamento aí das minhas vias respiratórias, também pelo fato de dar essas mortes celulares. Fibrose pulmonar devido à morte celular do pulmão, e com isso causa aí uma fibrose celular. Náusea e vômito na região estomacal, diarreia na região intestinal, cistite. No homem vai ter a esterilidade, por quê? Porque na mulher elas já nascem com os óvulos, então é mais difícil na mulher ter a esterilidade. Mas no homem o espermatozoide é sempre produzido, então o espermatozoide está sempre sendo renovado. E com isso pode aí causar esterilidade parcial, né? Então a esterilidade ali momentânea, ela não vai ser para sempre. Fez a cura, parou de tomar o medicamento, as células voltam a se reproduzir. Mialgia, neuropatia, então nos sistemas nervosos aí pode causar alguma dor, algum problema dessa parte. Cardiotoxicidade, então o excesso dessa medicação pode causar aí alguma lesão cardíaca. Reações locais, principalmente cutânea, então vai ter esse ressecamento da pele, vai ter essa coceira, vai ter essas reações cutâneas. Falência renal, porque como eu disse para vocês lembram de farmacocinética, quem elimina aí os medicamentos, quem faz toda a eliminação medicamentosa é o rim, então sempre tem que estar fazendo o acompanhamento renal e hepático, então também tem risco de falência hepática. Mielossupressão, então é a perda aí da defesa, então causa o risco aí de diminuição da defesa do organismo. E flebite, que são infecções aí na região sanguínea, certo? Algumas dúvidas aí nesses efeitos colaterais? Não? Então vamos para o próximo. Os antibióticos, eles também são utilizados aí para o tratamento do câncer. O antibiótico ele interage com o DNA, então ele inibe a síntese da proteína ou DNA, então ele inibe a formação do DNA. Como ele interage, ele vai agir no DNA, ele vai impedir a formação do DNA. Então ele vai impedir que aquele DNA que eu mostrei para vocês no início dos slides, ele se forme. Então ele vai impedir que surja novos DNA. E aí, dependendo também do agrupamento químico, então eu posso utilizar o antibiótico com alquilante, eu posso utilizar o antibiótico com os outros medicamentos. Ele faz a inibição também de outros mecanismos. Então, normalmente, os quimioterápicos, eles são utilizados combinados. Então, eu utilizo mais de um quimioterápico junto, para impedir, por exemplo, o crescimento
e a produção de novas células. Eu posso impedir a reprodução e a síntese do DNA. Então, por isso que faz a inibição enzimática, a inibição de função do DNA e a alquilação, que são os alquilantes que eu falei no começo para vocês. Os efeitos colaterais, como eu disse para vocês, desde todos os quimioterápicos, os efeitos colaterais são os mesmos. Então, perda de cabelo, náusea, vômito, diarreia. Então, são todos esses efeitos colaterais que também estão nesses slides aqui para vocês. Então, são esses efeitos colaterais também esperados aí pelos quimioterápicos. Os anticorpos monoclonais são também outros medicamentos aí utilizados na quimioterapia. São imunoproteínas. Então, esses sim se ligam a agentes específicos. Então, esses anticorpos monoclonais, eles são esperados. Então, por exemplo, as células tumorais têm suas especificidades, produz suas proteínas, produz aí seus antígenos. Então, eles vão lá e se ligam especificamente. Neste caso, lembra que eu falei para vocês que eu ia iniciar aí falando de chave e fechadura, que eu ia falar de agonista e antagonista. Nesse caso, ele é agonista. Então, eles se ligam específico e vai mudar aquele sítio. Então, neste caso, esse medicamento, ele é um agonista. Então, o que significa? Ele reconhece o que ele tem que se ligar, ele reconhece onde ele tem que ir, ele vai lá e faz. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão estudando para fazer o auxiliar de enfermagem, então vocês vão lá, vocês vão cuidar de um paciente, vocês vão reconhecer o que tem que fazer naquele paciente e cuidar. Então, esse é o específico, esse é o agonista. Se fosse um antagonista, vamos supor aí que vocês estariam ali vocês são auxiliares de enfermagem. Vocês são auxiliares de enfermagem aí. E aí vocês iam estar neste meio. Só que aí vocês iam estar numa rua e o carro está quebrado. Vocês estão andando ali, vocês viram um amigo, uma amiga de vocês e o carro dessa pessoa está quebrado. O que você vai fazer? Você vai parar para ver o que está acontecendo, você vai parar para ajudar. Mas você não tem noção nenhuma, você só vai ocupar a frente ali daquele carro para ver se você consegue ajudar. Isso é um antagonista, então ele vai lá e só liga naquele sítio. Ele impede que, por exemplo, um outro curioso chegue ali para ajudar a consertar o carro. O agonista não, ele vai estar ali, ele vai estar parado ali, vocês vão estar cuidando daquele paciente, vocês vão estar entendendo, vocês vão modificar aquele cuidado, então alguém vai passar, vai achar que está tudo bem, como aquilo lá já está modificado, como vocês estão cuidando daquele paciente, alguém vai olhar e falar, está tudo bem, e vai embora, certo? Então, neste caso aqui, ele é um agonista, ele reconhece esse sítio, ele vai fazer ali um específico, ele vai atacar somente aquilo lá, causando uma resposta imunológica, então causando ali uma eliminação daquela célula cancerígena. Por isso que ele vai causar uma resposta imunológica, por isso que são anticorpos. Ele pouco atua sobre as células normais, então ele não vai matar as células sadias. Então, por exemplo, se eu utilizar um anticorpo monoclonal, eu não vou ter perda de cabelo. Se eu utilizar um anticorpo monoclonal, eu não vou ter perca da sobrancelha, vai causar menos diarreia. Então, ele pouco atua sobre essas células. E se ele atingir alguma dessas células, ele causa pouco efeitos tóxicos. Então, isso significa o quê? Ele não vai matar todas as células. Ele não vai derrubar todo o seu cabelo, ele não vai derrubar todos os seus pelos, certo? Então, ele é antagonista de receptores, bloqueia os fatores de crescimento, então ele é o que tá, perdão, eu tinha falado que ele era o que passava e ele era o que cuidava, ele é o antagonista, então ele é o que está lá no carro, ele vai modificar aquele sítio, vai ocupar aquilo lá e ninguém vai mais entrar. E aí ele promove aí a indução da morte celular, então ele promove que a minha célula morra, certo? Alguma dúvida aqui? Então a diferença de anticorpos monoclonais os medicamentos anteriores, sua principal diferença é que ele mata essa célula, é que ele mata a célula específica. Então, neste caso, os anticorpos monoclonais, eles são específicos. Então, eles falam, ó, é aqui que eu tenho que agir, é aqui que eu vou agir, certo? Então, são esses medicamentos aqui para vocês terem noção. É o Rituxan,
ou Herceptin, que são medicamentos aí de anticorpos. Esses medicamentos eles sempre têm que ser dados na veia, então eles vão ser medicamentos aí injetáveis para se ter acesso aí na veia. E os imunossupressão, então, são os anticorpos também, então eles causam uma imunossupressão, então eles causam esses anticorpos monoclonais, eles causam uma imunossupressão. Um dos efeitos colaterais muito esperados dos anticorpos monoclonais são aí predisposição para infecção. Por que os anticorpos monoclonais causam uma imunossupressão? Porque eu vou botar um anticorpo estranho no meu organismo. Se eu vou botar um anticorpo estranho no meu organismo, eu tenho que diminuir a defesa desse organismo. Então, eu faço a diminuição da defesa desse organismo, faço uma imunossupressão para esse anticorpo não ser morto pelo nosso próprio organismo. Certo? Dúvidas aqui? Não? Então vamos lá. Hormônios antagonistas, principalmente utilizado no câncer de próstata e no câncer de mama. Então são hormônios antagonistas. Então eles fazem o quê? Eles diminuem os receptores. Então eles vão lá e vão ocupar o espaço dos hormônios. Por que principalmente hormônio de próstata e hormônio de mama? Ou câncer de próstata e câncer de mama? Alguém tem noção por que os hormônios antagonistas, principalmente no câncer de próstata e mama? Vocês estão aí, né? Sim, mas não sabemos. Professor, eu pensei por conta dos órgãos reprodutores, mas senão também seria do colo de útero, né? Mas, enfim. Tá no caminho certo. Eles são utilizados principalmente no câncer de próstata e mama devido aos hormônios feminino e masculino, estrógeno e progesterona, certo? Então, o que eles significam? Eles regulam seletivamente os receptores de estrógeno e também de progesterona, que também diminui receptores andrógenos. Então, eles inibem a enzima aromatase. Então, ele inibe essa enzima que vai se ligar, que vai produzir mais hormônio. Então, eles são antagonistas. Então, o que isso significa? Eles ocupam aquele sítio, eles não vão mudar. Então, significa o quê? É o caso daquele carro quebrado que eu falei para vocês. Então, o carro está quebrado, o carro está parado, vocês encontram um amigo de vocês no carro parado, vocês vão lá na frente e começam só a olhar. Se passar uma outra pessoa, falar, já tem alguém tentando consertar, eu não vou parar. Vai embora, só fica ali. É a mesma coisa da chave do meu quarto. Se eu pegar a chave do meu quarto, levar para a cozinha e botar na porta, se alguém chegar com a chave para botar na porta da cozinha, falar, a chave já está aqui, vou guardar essa chave. Vai e guarda. Então, ela não está ali, ele só está ocupando aquele sítio. É a mesma coisa dos hormônios antagonistas. Eles vão ocupar seletivamente o receptor de estrógenos e progesterona. Então, eles vão ocupar seletivamente os locais onde eu tenho muito hormônio feminino e muito hormônio masculino. Então, eles são seletivos. Então, eu diminuo com isso. O que eu faço? Eu diminuo a produção de hormônio. Como eu diminuo essa produção de hormônio, como eu diminuo a entrada desse hormônio para aumentar esses órgãos, ele acaba parando o crescimento desse câncer, principalmente no de próstata e no de mama. Então, ele também é seletivo. Seus efeitos colaterais são bem menores. E aí eu faço aí, então, um antagonista. Então, significa que eu diminuo receptores. Então, que eu ocupo aqueles sítios e aqueles receptores diminuem, certo? E os efeitos colaterais aqui é um resumo dos efeitos colaterais totais para vocês de quimioterápicos. Neste caso aqui dos hormônios, os efeitos colaterais também são específicos, então são mais efeitos colaterais locais, certo? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta na parte de quimioterápicos?
Alguém tem alguma dúvida? Agora é o momento de vocês perguntarem. Alguém ficou com alguma dúvida, além de todas? Professora, eu tô com uma dúvida, mas eu tô tentando formular para eu perguntar. Esses anticorpos monoclonais, né, que o senhor está falando que ele antagoniza receptores, ele é usado tipo para câncer mais brando ou por ele ser esse antagonista? Ai, eu não sei explicar. Tipo assim, ele é usado para os cânceres mais fracos, mais fáceis de ser tratado ou não tem nada a ver? Na verdade, eles são utilizados aí em câncer que não está em metástase ainda. Por quê? Eu posso utilizar esses anticorpos monoclonais em câncer sem estar em metástase. Então, eu posso utilizar ele em qualquer tipo de câncer, mas eu não posso ter metástase desses cânceres. Então, tem que ser nas fases iniciais. Eu posso utilizar esses anticorpos monoclonais. Por quê? Porque ele vai atacar aquela parte específica. Então, vou ter um anticorpo, por exemplo, para o câncer de pele. Então, eu vou ter ali um câncer de pele no início. Então, vou colocar os anticorpos monoclonais ali. Ele vai lá e ataca aquele câncer de pele em início. Mas se o meu organismo já tiver em metástase, então eu vou ter que matar aquele. Porque por exemplo, no de pele. Se ele já tiver em metástase, então não vai ser mais só um câncer de pele, vai ser um câncer de pele que vai ter metástase óssea, então vou ter um câncer ósseo que vai ter metástase no fígado, então vou ter um câncer aí na região do fígado. Então esses medicamentos aí, esse anticorpo monoclonal, ele vai atacar uma parte específica. Se eu tiver já metástase, eu vou ter que atacar uma grande parte do meu organismo, então eu vou ter que aí fazer utilização em outros órgãos. Então, eu vou ter que fazer a utilização de um mais geral e os monoclonais mais específicos. Então, na verdade, é que eu não aprofundei muito o câncer, mas os cânceres têm diversas fases. Se está nos estágios iniciais em que ele não ainda apresentou a metástase, eu posso utilizar os monoclonais, porque eu vou atacar só aquela parte. Se ele já estiver no estágio mais avançado e apresentando algumas metástases, eu vou ter que usar os quimioterápicos anteriores que eu falei para vocês, que aí ele vai causar aí uma não proliferação celular e aí vai ter aqueles efeitos colaterais dos outros medicamentos. Deu para entender? Era exatamente essa a minha dúvida. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Não, senão a gente vai mudar aí, já vamos para a segunda doença aí. Que aí a gente vai falar sobre antifúngico. Mais alguma pergunta sobre medicamentos câncer? Tá, professor, a minha dúvida é a seguinte: uma pessoa que está fazendo uso de medicação, no caso, ela não sabe que tem o câncer, ela vai no pronto-socorro, faz o exame lá, enfim, só que demora para sair o resultado. O uso errado da medicação, que não seja por câncer que aquela pessoa está, contribui na metástase? Se eu fizer o uso dos quimioterápicos iniciais, não. Por exemplo, se eu fizer o uso dos quimioterápicos que destroem todas as células, aqueles anteriores para vocês, não. Por quê? Porque, na verdade, é a mesma coisa de eu entrar com antibiótico, vocês vão ver quando eu falar de antibiótico, que eu pego diversos tipos de bactérias, então eu vou matar vários. É a mesma coisa nesse câncer. Se eu utilizo os quimioterápicos alquilantes, os que eu falei no início para vocês, não contribui. Por quê? Porque eu vou matar todas as células. Vou matar tantas as células. Tá, mas pergunta, desculpe cortar. Eu falo porque eu passei por uma situação assim. Pelo histórico da família, eu acreditava que o paciente ele estava com CA. E 2 vezes que eu levei ele para o pronto-socorro, lá o exame, segundo os médicos lá, diagnosticaram pneumonia.
Porém, ele não melhorava em 15 dias. Aí eu fiquei insistindo, quando mudou, trocou lá o plantão, eu conversei com a médica e falei, doutora, tem que fazer alguma coisa mais específica, porque pneumonia não está tendo resultado, tanto em casa quanto aqui no hospital. Na sexta-feira foi feito o exame, foi diagnosticado a metástase. No domingo ele parou e ele entrou bem. O tratamento que foi dado a ele de pneumonia, para curar a pneumonia, contribuiu na metástase do paciente? Ah, agora eu entendi. Então, na verdade, não o tratamento em si, mas a demora do diagnóstico, sim. Como assim? O tratamento em si, ele tentou tratar uma pneumonia, mas aí as células continuaram se reproduzindo e crescendo. Se, por exemplo, há 20, 30 dias antes, tivesse visto que estava com o CA e aí tivesse feito o tratamento, iniciado o tratamento do CA, poderia que dê uma sobrevida maior a esse paciente, porque depende, como pode ter sido um diagnóstico tardio, esse câncer aí de metástase, porque o câncer não entra em metástase tão rápida assim também, né? Então demora um tempo mais, acontece a perda de peso, quando vocês forem ver a parte de câncer, vocês vão ver que acontece a perda de peso, vocês vão ver aí que o paciente tem alguns sintomas, a inapetência, que é a falta de apetite, e aí é indício aí de câncer, aí faz os exames, vê que tem o câncer, faz a cirurgia, a biópsia e vê qual é o estágio do câncer, e inicia o tratamento. Neste caso aí, o tratamento precoce, né, o tratamento no momento correto, se fosse feito o diagnóstico diferenciado, poderia ter dado uma sobrevida maior a esse paciente. Entendi, professor. Mais alguma pergunta? Não? Então a gente vai mudar de assunto, tá bom? Que aí a gente fala de alguns assuntos juntos para dar tempo de vocês pegarem tudo de farmacologia. Certo? E vocês também, todas as dúvidas, vocês sabem que vocês aí deu mais do que 50%, vai ter aula presencial que depois vai marcar. E aí a gente consegue fazer um resumão de tudo isso para quem optou por ir na sala, certo? Então agora a gente vai começar a falar aí dos antifúngicos. O que é um fungo? Qual é além de eu falar daquele fungo negro, qual que é um fungo muito comum que a gente tem? Todo mundo já deve ter tido, todo mundo já deve ter visto alguém que teve. Vocês têm uma ideia de algum fungo que a gente já teve, já pode ter tido? Frieira, professor? Sim, exatamente. A frieira, que é uma micose, certo? Frieira é uma micose. Então, os fungos, a maioria aí, são micoses, certo? Então, o antifúngico, ele vai ser um medicamento para matar esse fungo. Tem um fungo que eu já citei para vocês, que está muito famoso, está muito na moda, vocês já devem ter ouvido falar, que é a doença do fungo negro. Vocês ouviram falar essa doença? Sim. Então, é uma doença que eu comentei com vocês, voltando a repetir, é uma doença aí que está sendo causada em muitos pacientes por Covid, antigamente, muito antigamente, quando o HIV era uma doença endêmica, era uma doença sem controle, quando ele surgiu, também se teve um surto de fungo negro. Por quê? Porque o HIV também causa uma queda do sistema imunológico. Esse fungo aí, aquele fungo que é comum quando vocês pegam aquele pão. Vocês esqueceram um pão dentro do armário, no escuro, no úmido, bonitinho. Aí vocês lembram, nossa, eu tenho um pão lá dentro do armário. Vocês pegam o pão, tá com aquele bolor preto, não tá? Aquilo é o fungo negro, é o bolor comum, é aquele bolor que fica bem mais escuro, aquele fungo que fica bem mais escuro. E aí, esse fungo, se eu passar a mão, se eu encostar nele,
não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele vai entrar em contato com a pele, meu anticorpo vai falar, opa, você tá errado aí, tchau, bênção, foi embora, meu anticorpo matou. Só que em casos dessa época, quando teve o HIV descontrolado, e agora, no caso da Covid, meu organismo já gastou muita energia por combater o Covid, no caso do Covid, então ele já gastou muitos anticorpos para combater o Covid, no caso do HIV não tem anticorpos para combater nada. E aí esse bolor se encosta na minha pele, acha um meio úmido, acha um meio propício para se reproduzir, começa a se multiplicar, começa a crescer e literalmente começa a comer a gente por fora, certo? O fungo também, a frieira no pé que coça, que você vai perder na pele, é a mesma coisa. No pé é o melhor local para se crescer um fungo, por quê? Por que que meu pé é o melhor lugar para se crescer o fungo, principalmente entre os dedos? Acho que eu diria por ser úmido, né? Que a gente tem o costume de tomar banho e às vezes coloca a meia direto, não seca direitinho entre os dedos. Isso, úmido, quente e escuro. Então, lugar quente, úmido e escuro. É um lugar perfeito aí para um fungo crescer. Eu estou dando todas as condições para o fungo ir lá e crescer. Então, por isso que a frieira se dá na região do pé. A frieira se dá ali na região entre os dedos, porque é um lugar quente, úmido e escuro. Infecção fúngica, a mais comum aí é as micoses, então é as frieiras, popularmente conhecidas como frieiras, mas conhecidos como micose. A gente não tem só no pé, tem aquela no cabelo também, que fica aquelas manchinhas brancas espalhadas principalmente na região do ombro e do pescoço. Não sei se vocês já viram, fica um monte de bolinha branca no paciente. Ele utiliza um shampoo e passa um sabonete no corpo, um antifúngico, e faz a morte desse fungo aí. Eles são muito comuns, muitas pessoas têm frieiras, muitas pessoas têm essas manchas espalhadas pelo corpo aí. Isso é muito comum. Nós utilizamos aí um antifúngico, um fungicida, então eu faço controle. O tratamento pode ser tópico, então eu passo pomadas, eu passo esses medicamentos, que eu faço a realização desse tratamento tópico, então são de pomadas. 99% dos casos dos fungos, nós fazemos o tratamento tópico e o restante aí nós fazemos o tratamento sistêmico. Por exemplo, um paciente que eu tô com frieira em um dedo, né, que eu tô com a micose em um dedo, e um paciente que tem a micose em todos os dedos do pé, qual que eu vou fazer o tratamento sistêmico e qual que eu vou fazer o tratamento tópico? Alguém tem alguma noção, uma ideia? Professor, o senhor puder repetir a pergunta? Estou com 2 pacientes. Então, um tá com uma micose em um dedo só, no dedão, no dedo do pé. O outro paciente, ele tá apresentando aí a micose, né, infecção fúngica, em todos os dedos do pé. Qual que eu vou fazer o tratamento tópico? Então, que eu só vou passar a pomada, tratamento tópico é a pomada. E qual que eu vou fazer o tratamento sistêmico, que é dando remédio via oral para esse meu paciente. O sistêmico, no caso, se tiver em todos os dedos, e o tópico quando é uma região menor? Isso, exatamente. O meu sistêmico é quando eu tenho uma área maior, quando eu tenho uma região maior. Então, vou lá e faço tratamento sistêmico desse meu paciente. Já o tratamento tópico, perdão, uma região menor, eu vou lá e faço tratamento nessa região menor desse meu paciente. Então, eu faço um tratamento tópico. Já o tratamento sistêmico é quando eu tenho várias áreas. Então, por exemplo, no meu pé, se eu não fizer o tratamento correto, pode cair na minha circulação sanguínea. Então, para evitar que caia na circulação sanguínea, eu faço o tratamento sistêmico. O medicamento que eu utilizo é a anfotericina B.
é a classe do antibiótico, então ele também, antibiótico não é só para bactéria, certo? Ele também pode ser utilizado de forma tópica. Ele consiste em se ligar ao fungo, então esse antibiótico aí, essa anfotericina B, vai se ligar ao fungo, aumentando a permeabilidade da membrana. E aí, com isso, o meu fungo, ele perde o controle de entrada de substância. O que acontece com ele? Se ele não controla mais a entrada de substância, isso, como eu ouvi vocês dizendo daqui, tá meio longe, mas eu ouvi. Se eu não tenho se eu não tenho controle de membrana, se eu não consigo controlar a permeabilidade, se eu não consigo controlar a entrada de líquido dentro do meu fungo, ele vai explodir, ele vai romper suas membranas. Então, meu fungo morre através de rompimento de membrana. Por quê? Porque ele aumenta a permeabilidade, tudo vai entrando, uma hora essa membrana não aguenta, ela rompe e aí eu causo a morte fúngica através aí de rompimento de membrana. Imidazóis aí, que é o miconazol, quem aí já teve fungo já deve ter ouvido, quem já teve frieira já deve ter usado esse miconazol, que é o imidazóis. Ele pode ser sistêmico, então é o que a gente toma, o miconazol pode ser tomado, ou ele pode ser tópico através de pomadas. Então eu passo esse medicamento aí no local. Inibição da biossíntese do ergosterol. Então ele altera essa fluidez da membrana, então ele causa uma membrana mais fina. Esse ergosterol é o que protege o fungo do meio externo para ele, então é como se fosse a nossa pele. Então esse ergosterol aí, dessa biossíntese do ergosterol, é como se fosse a nossa pele. Minha pele, ela impede aí tudo que está no meio extra, né? Tudo que está fora entra em mim, né? É a mesma coisa aí desse ergosterol. Tudo que está no meio, tudo que está fora do meio aí do fungo, esse ergosterol impede. Se eu retiro minha pele, tudo vai entrar, certo? Se eu faço retirada da pele, tudo vai entrar. Se eu faço a retirada aí, se eu inibo a criar esse ergosterol, tudo que está no meio externo vai acabar entrando na célula do fungo. Com isso, causa uma morte celular. Então, com isso, através da retirada dessa membrana, dessa retirada da biossíntese do ergosterol, eu acabo aí alterando a fluidez da membrana e aí resulta na morte celular. Certo? Os triazóis é o fluconazol. Esse daqui é utilizado via sistêmica. Então, esse fluconazol, ele é utilizado principalmente via sistêmica, então são os comprimidos para fungos e orais. Ele é semelhante ao anterior, então ele impede a formação dessa membrana celular, ele impede a formação do ergosterol, ele impede a formação da membrana. Com isso que ele impede essa formação da membrana, com isso que ele impede aí a criação da defesa, o meu fungo acaba tendo a morte celular, porque tudo que está no meio externo vai entrar para o meio interno. Então ele acaba aí tendo essa morte celular. E o fluorcitosinas é o antimetabólico. Ele bloqueia a síntese dos ácidos nucleicos. Ele é utilizado aí para tratamento da candidíase. Então agora vocês estão sabendo que a candidíase também é um fungo, principalmente em mulheres, porque ali na região vaginal da mulher é um lugar quente, úmido e escuro. Se o pH está alterado, fica um lugar perfeito para se reproduzir. Então, com isso, e também pela criptococose, que é o fungo que tem principalmente nas fezes de pombo. Então, ele bloqueia a síntese dos ácidos nucleicos. Então, ele bloqueia a síntese da formação celular. Então, meu fungo não tem formação celular. Com isso, ele acaba morrendo. Certo? Alguma pergunta aí? Não tem efeitos colaterais. Vocês viram que eu não coloquei efeitos colaterais aqui, porque esses medicamentos eles não apresentam efeitos colaterais. Eles não têm os seus efeitos colaterais.
Por quê? Porque ele, na maioria, são sistêmicos, são tópicos. Mesmo os sistêmicos, eles atingem pontos específicos. Então, eles não têm efeitos colaterais esperados. Por isso que aqui, nesses antimicóticos, não tem efeitos colaterais esperados. Nós aí só temos aí que ter os cuidados nos locais tópicos e também ter cuidados aí com a higiene, por exemplo, candidíase e outras doenças, certo? Alguma pergunta nos antimicóticos? Professor, esses remédios terminam com zol? Isso. Os antimicóticos sempre terminam com zol. Qual que é o significado do zol? Zóis, você quer dizer, né? Os antifúngicos, eles sempre terminam com zóis e aí significam que eles são fúngicos. Os zóis são fluconazol, miconazol, são todos fúngicos. Então, se você vê fluconazol, miconazol, o zol significa fúngico. O cetaconazol também? Também. Então, são todos os fúngicos aí. Mais alguma dúvida? Para a gente entrar na última parte da aula, eu prometo que eu acabo. É outra curtinha também, porque é só uma introdução para a próxima aula. Prometo que são poucos slides também. Mais alguma dúvida? Pode continuar, professora. Acho que tá tranquilo. Então vamos lá, a última parte. Então vou dar um início agora em antimicrobianos. Então agora a gente vai começar aí a parte de antimicrobianos, que aí na próxima aula a gente entra em antibióticos, certo? Então a gente vai ter uma noção aí de antimicrobianos. Então o que que são, qual foi o primeiro, para depois aí entrar nos antibióticos. Então hoje agora é só uma introdução, são poucos slides, para depois aí entrar em bactérias multiresistentes, os antibióticos. Então vocês vão ver agora vocês vão ver como surgiu as bactérias multiresistentes também. Então, os antimicrobianos surgiu aí em 1940, quando foi surgido aí a penicilina. A penicilina foi descoberta através de um fungo, penicillim, e aí via que não havia crescimento, colocava esse fungo numa placa, naquelas placas de crescimento bacteriano, placa de agar-agar que ela chama, e via que não tinha nenhum crescimento, não se crescia em volta desses fungos, dos fungos penicillim, via que não se crescia nada, via que não havia crescimento de bactérias ali naquela região. E aí foram analisar o que tinha nesse fungo, porque que na região em volta dele não cresciam as bactérias, e aí em 1940 foi descoberto aí a penicilina. Vocês vão ver na próxima aula que nós temos vários tipos de antibióticos, antibióticos de primeira geração, antibióticos de segunda geração, antibiótico de terceira geração. Por que que a gente tem várias gerações de antibiótico? Alguém tem alguma noção por que que a gente tem que ter várias gerações de antibiótico? Porque o fungo é mutável? Agora estou falando de bactéria. Isso, a bactéria é mutável, professor. Perdão. Na verdade, é porque ela é mutável, mas quem faz essa mutação nela? Eu falaria pela resistência que causa? Isso, mas é a gente. Por que que é a gente? Vamos supor, você tá com uma dor de garganta.
Você fala, mas eu já tomei a vacina do Covid, eu tomei a AstraZeneca as 2 doses, então não pode ser Covid, é só uma dor de garganta. Aí você vai lá, você olha no espelho, você vê que tá formando umas placas de pus na sua garganta. Você fala, é uma infecção, né? Uma infecção bacteriana de pus aí na minha garganta. Se Aonde eu automedica. Aonde eu vou? Exatamente, onde eu vou, no meu amigo da farmácia que eu conheço ele. Tem um conhecido na farmácia, falo, viu, me vê um antibiótico aí pra minha garganta, porque eu tô com dor de garganta, se eu for no hospital vão me afastar por Covid. Então me vê um remédio aí pra garganta. Ele vai lá e te dá um antibiótico. Você toma, só que você vai lá, passa 3 dias, aquelas placas sumiram, aquela dor sumiu, sumiu tudo. Que depois de 3 dias, que nós fazemos? Paramos de tomar o antibiótico. Aí nós fazemos a função do Darwin, que o Darwin estudou. Nós fazemos a função da seleção natural. Nós selecionamos as bactérias mais resistentes. E aí, com isso, as bactérias começam a se tornar resistente a um medicamento A. Desse medicamento A, eu vou ter que tomar o B para essa bactéria. Faço a mesma coisa, repito o processo, ela se torna resistente ao medicamento A e B. Vou ter que fazer o uso do medicamento para o C. Acontece a mesma coisa, vou lá, fico resistente ao medicamento A, ao medicamento B e ao medicamento C. Por isso que a gente tem aí, hoje, os antibióticos de primeira, segunda e terceira geração até quarta geração, por causa da resistência bacteriana. O que é essa resistência bacteriana? É um mecanismo de resistência à enzima beta-lactame. O que é isso? É uma enzima que o antibiótico vai atacar. O meu antibiótico vai atacar essa enzima beta-lactame da bactéria, quebrar a parede bacteriana que vocês vão ver na próxima aula. Com isso, leva à morte da bactéria. Só que se ele tem um mecanismo de defesa para o meu antibiótico não atingir essa enzima beta-lactame, então o que acontece? Ele cria um anel beta, então ele cria um anel diferente. Então o meu antibiótico vai atacar esse anel beta e não vai atacar a parte bacteriana. Acabei de criar uma bactéria multiresistente. Então isso significa o quê? Que é assim que a KPC se tornou resistente. Eu utilizei muito antibiótico, eu utilizei grande quantidade de antibiótico contra essa bactéria desenvolveu vários anéis beta-lactâmicos de proteção contra os antibióticos, então o antibiótico não chega na parte celular, não chega na parede celular da célula, ela destrói esses anéis que ficam em volta da parede, e aí minha bactéria não morre. Então a gente tem que fazer principalmente a utilização racional do antibiótico. Então, eu vou tomar esse antibiótico, eu vou ter que tomar por 7, 14, 21 dias, e não só por 3, 5, 4 dias, certo? Como surge a resistência bacteriana? Falta de comprometimento, então o médico passa para o meu paciente aí tomar o remédio por 7 dias, ele toma por 3. Vigilância fraca. Como essa vigilância fraca? Eu consigo fazer venda de antibiótico sem receita numa farmácia, num estabelecimento comercial. Má qualidade dos medicamentos. Então, principalmente esses medicamentos que eu faço uma mudança no anel aí do meu antibiótico. Então, eu já posso vender ele porque não é a mesma fórmula, não é a mesma utilizada no antibiótico principal ou no genérico. Então, eu faço um similar que chamam. E aí esse similar tem uma mudança de anel, só que essa mudança nele acaba transformando ele num medicamento mais fraco, e aí minha bactéria consegue fazer uma resistência. Uso irracional, que é aquela automedicação, eu consigo tomar um antibiótico a hora que eu quiser. Pesquisa insuficiente, então eu não pesquiso aí de forma correta, principalmente esses cortes com a educação que nós estamos tendo, então as pesquisas ficam comprometidas. E a falta de controle das infecções. Então, eu tenho uma infecção bacteriana, eu não faço controle correto dessa infecção, eu acabo criando bactérias multiresistentes, eu acabo criando bactérias que conseguem se defender de várias gerações de antibióticos. Então, ela tem uma taxa cada vez mais complicada, né? Então, a nossa terapia antimicrobiana. E com isso eu tenho uma alta infecção hospitalar. Então, pacientes
Se vocês acompanharem pacientes aí que estão ficando internados por Covid, eles acabam tendo infecções hospitalares devido a essas bactérias multiresistentes. Que eles são resistentes a diversas drogas. Então, eu tenho que entrar com antibióticos mais potentes, porque os antibióticos, por exemplo, como a penicilina, já não faz mais efeito. E os fatores, como eu já disse para vocês, utilizações de técnicos por procedimentos mais invasivos, más higienes das mãos e técnica séptica. Como acontece aí a minha transmissão de uma bactéria multiresistente? Quem é o principal responsável por levar uma bactéria multiresistente? Quem é o principal responsável por infectar um paciente com bactéria multiresistente? A equipe do hospital, o médico, a equipe de enfermagem. Isso, a equipe de enfermagem. A equipe de saúde em si, não só de enfermagem, né? A equipe de saúde. Por que eu falo isso? Nós temos um paciente aí que está com uma bactéria multiresistente, que está com precaução de contato. Eu vou lá, não ponho jaleco de precaução de contato, que vocês sabem que tem, que é um branco, que fica por cima do meu jaleco normal. Atendo sem esse jaleco essa pessoa aí. Vou lá, atendo esse paciente que está com uma bactéria multiresistente. Vou atender um segundo paciente que está imunodeprimido, que está com algum problema de saúde. E aí, essa bactéria que grudou no meu jaleco é transmitido para o outro paciente. Então, essas bactérias multiresistentes, elas são principalmente transmitidas de profissional da saúde para paciente, principalmente aí pacientes que saem da UTI e não são colocados em precauções de contato, pacientes aí que estão imunossuprimidos ou fora da área hospitalar. Então, eu levo minha bactéria também para um paciente fora da área hospitalar. Estou atendendo no hospital, vou fazer um home care, meu paciente está acamado, eu levo para esse paciente. A principal forma de proteger um paciente de uma bactéria multiresistente é eu fazer o uso desse meu avental privativo. E qual que é o outro principal fator que a gente tem que fazer muito hoje? Lavar as mãos? Isso, lavagem das mãos. Então, para mim evitar uma bactéria multiresistente, principalmente usar um privativo e lavagem das mãos, e sempre antes e após tocar ao meu paciente eu lavo as mãos, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Então, a gente falou aí de microbianos, antimicrobianos. Professora, uma dúvida. Sobre o álcool em gel, ele, como fala? Ele não é totalmente eficaz a gente passar ele toda hora. Tem que lavar as mãos também, né? Isso, o álcool em gel, na verdade, ele foi criado para uma lavagem, para uma limpeza rápida. Então, por exemplo, eu tô cuidando de um paciente e aí eu acabo de sair desse leito e meu paciente no leito do lado tá em parada. Dá tempo de eu lavar as mãos? Não, não dá. Eu não consigo lavar as mãos para atender o meu outro paciente. Então, eu faço a passagem do álcool em gel e faço o atendimento do outro paciente. Ele é para um momento rápido e para um momento que eu não tenho água e sabão disponível. Tô na rua, por exemplo. Não tenho água e sabão disponível ali naquele momento. Então, eu faço a utilização de álcool em gel. Mas ele não exclui a lavagem das mãos. Por quê? Porque o álcool em gel vai criando uma camada, principalmente o álcool em gel. O álcool líquido nem tanto. Mas o álcool em gel vai criando uma camada. E aí essa camada ela vai aumentando quanto mais eu uso o álcool em gel. Tanto é que quando vocês lavam a mão depois de usar muito álcool em gel, vocês veem que quando vocês esfregam, sai meio que uma camada como se fosse um creme. Então, esse álcool em gel. Então, a utilização do álcool em gel não exclui a lavagem das mãos. Certo? Mais alguma pergunta? Professor, o que é bactéria cruzada? É quando eu tenho uma bactéria multiresistente da mesma linhagem com uma não multiresistente. As bactérias elas podem fazer trocas de informações. Então elas se grudam e aí essa que não é multiresistente recebe a informação da bactéria multiresistente e aí ela acaba se passando de uma bactéria não multiresistente para uma bactéria multiresistente. Elas trocam as informações de DNA para se proteger. E, assim, se você relar num paciente, no caso,
que nem na UTI, ficam todos perto. Pode passar se você não relar, só pelo ar? Como que pode passar? Não, as bactérias elas têm um peso muito grande, então elas não conseguem, por exemplo, ser transmitida pelo ar. Para mim, esses pacientes eles ficam um do lado do outro. Para mim, por exemplo, passar KPC do paciente do seu José para o seu Francisco, eu tenho que ir lá tocar no seu José, não fazer a lavagem das mãos ou não usar o equipamento correto de proteção, e lá no seu Francisco tocar nele. Aí eu passo a bactéria multiresistente do seu José para o seu Francisco. Mas se eu não fizer a lavagem das mãos ou não usar a roupa correta, eu levo uma bactéria para outra. Vocês vão ver que o vírus, sim, ele é transmitido por ar. Por isso que eu tenho aquelas plaquinhas de precaução. Quando é precaução de contato, eu uso a roupa, ponho a luva, e aí eu tenho que me desparamentar para ir cuidar de outro paciente. Mas eu posso ter um paciente com precaução de contato no quarto e junto com ele um paciente sem precaução de contato. Mas aí eu tenho que fazer toda a paramentação para sair de um e ir para o outro. Quando é um vírus por exemplo, como por exemplo do Covid, eu não posso ter dois pacientes, que vocês vão ver, sem a mesma, por exemplo, um com precaução de gotículas e aerosóis e o outro não. Por quê? Porque aí esse sim passa no ar. A bactéria eu só levo se eu levar. Então a bactéria ela tem que pegar carona com alguma coisa. Ou comigo ou com algum objeto. Por exemplo, não estou achando o termômetro para cuidar do seu Francisco, pego o termômetro do seu José e põe no seu Francisco. Estou levando a bactéria para o outro. Certo? Entendi. Obrigada. Nada. Professor, Oi. quando o paciente ele fica no setor de isolamento do hospital, a paramentação do profissional que vai cuidar dele, ela é toda descartável, né? Aqueles jaleco permeável são descartável tem que entrar, daí cuida desse paciente, né? Faz todo o procedimento que tem que fazer, daí é descartável, não é reutilizável, né? Essa paramentação de isolamento. Então, se eu tô por exemplo, vou usar o exemplo. Se eu tô numa UTI COVID, eu vou usar essa paramentação para todos os pacientes. Por quê? Porque é uma proteção para mim. Então, eu cuido de um paciente e eu fico com essa paramentação para mim. Se eu tô numa UTI, eu sei que tem pacientes com outras COVID, mas tem um contaminado com cianeto, tem um com uma KPC, eu vou utilizar um outro jaleco branco de tecido, como se fosse de TNT. Esse sim, eu tiro, descarto para usar em outro paciente. No meu caso, na UTI pediátrica, é leito misto. Eu tenho os leitos de isolamento COVID e tenho os leitos de isolamento clínico, não COVID. Então, toda vez que eu vou adentrar ao quarto do paciente com COVID ou com suspeita de COVID, eu coloco toda a paramentação. Então, coloco o impermeável, coloco a máscara, coloco a touca, coloco a luva. E aí, ao sair desse quarto, eu descarto toda a paramentação, faço a higienização das mãos e vou atender os pacientes não COVID. Mas se eu estou num setor exclusivo de COVID, aquela paramentação do impermeável eu fico durante 6 horas. Retiro, descarto toda a paramentação, vou almoçar, faço utilização do banheiro, tomo minha água, me reparamento e continuo o atendimento desses pacientes. Se eu estou num setor fechado de COVID, não tem como eu paramentar e desparamentar toda hora que eu for mudar de paciente. Então, a gente usa um outro jaleco, ou de pano ou descartável, que a cada paciente eu troco. Entendi. Obrigado. Mais alguma pergunta? Professor, um dos grandes problemas também de bactéria resistente é a falta dos médicos de fazerem os exames certos, né, para diagnosticar. Na verdade, como acontece? O paciente entra com algum problema, alguma infecção bacteriana. Se pega um medicamento de amplo aspecto bacteriano, então é o que a gente fala que se faz a medicação profilática. Então eu pego um de amplo aspecto e dou para esse meu paciente, porque ele vai matar a bactéria gram negativa e matar a bactéria gram positiva. E aí, quando eu tiver a especificidade desse medicamento, eu dou. Só que as bactérias multiresistentes têm um outro exame que é a sensibilidade da bactéria. Então, faço a coleta, por exemplo, um paciente com uma traqueostomia,
traqueostomia está infectada, eu começo a iniciar um antibiótico de amplo espectro, mando para o laboratório e ele faz essa análise da sensibilidade bacteriana. E aí eu faço tratamento específico com medicamento. Mas existe assim, por exemplo, até o laboratório liberar essa especificidade, meu paciente ou pode ter ido de alta ou pode ter mudado de setor. E aí, por exemplo, entrou na UTI comigo, teve uma melhora, foi para a enfermaria. Esse resultado chega para a gente, porém na enfermaria mantém esse antibiótico de amplo espectro. E aí você faz uma resistência bacteriana. Então, na verdade, o que se tem que fazer hoje em dia é fazer a sensibilidade da bactéria aos antibióticos. O que eu acredito que não é muito feito no SUS, né? Talvez pelo alto custo dos exames. Na verdade, no SUS ele não é feito, por exemplo, você entra no pronto-socorro, não vão fazer essa sensibilidade. É mais feito em pacientes mais graves que entram em UTI ou pacientes há muito tempo internado que tem reinfecção. Então, por exemplo, esse paciente aí ele vai para casa e volta, vou dar um exemplo, uma infecção urinária. Vai para casa e volta com infecção urinária, vai para casa e volta com infecção urinária. Já fez utilização de um número grande de antibiótico, mas essa infecção urinária não ceda, não diminui, não passa. Aí se faz a sensibilidade para iniciar. Mas quando você chega no pronto-socorro, pelo custo e pelo tempo que demora para sair o resultado, eles não vão fazer a sensibilidade bacteriana. Eles vão te passar um antibiótico de amplo espectro para combater tudo. Deu para entender? Deu sim, professor. Mais alguma pergunta? Não? Então é isso, pessoal. Amanhã, então, trabalho às 8 horas eu mando o tema para vocês, mando o que eu quero do trabalho, e aí vocês vão ter até às 11 horas para me enviar o trabalho no meu e-mail. Já mando o tema e logo embaixo mando qual que é meu e-mail. E aí a gente vai ter até às 11, vocês vão ter até às 11 horas para enviar para o meu e-mail. Esse trabalho vai valer de 0 a 10. Pode ser digitalizado, pode ser escrito à mão, certo? Correto. Ok. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê depois de amanhã. Mas amanhã eu mando para vocês o trabalho, tá ok? Tchau, tchau. Tenha todos. Professor, Oi. os slides o senhor já pode estar enviando para gente? Vou enviar assim que eu desligar a aula aqui, eu já envio. Ok, obrigado. Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Se não, é isso. A gente se vê depois de amanhã, mas amanhã eu envio o trabalho. Tchau, Tchau, tchau. Tenha professor. Boa semana. um bom dia.